esse é o nosso Saúde VersoCast, seu bate-papo saudável. O tema de hoje é sobre os dentes do siso. Será que eles são os do juízo? Quem vai responder é o Dr. Fábio Dinardo. Tudo bem? Mais uma vez aqui. Mais uma vez aqui, tudo bem. A gente falou da outra vez a respeito de estética. Isso. E agora vamos falar sobre o siso, que não deixa também para algumas pessoas de ser não só uma estética, mas tem aquele mito incômodo. E aí, o que é o siso exatamente? Então, vamos tentar desmistificar um pouco isso, né? Que é um assunto bem polêmico, as pessoas morrem de medo, né? Quando fala dente do siso. Na verdade, o dente do siso é o terceiro molar, né? Todo mundo teria teoricamente 32 dentes teria que ter 32 dentes na boca, mas esse é um dente que, segundo análise e estudos e tal, é um dente que está entrando em extinção por uma não necessidade dele. Jura? Né? Mas como assim o organismo funciona para ele entrar em extinção? Aí são coisas, acho que divinas, né? Sim. Porque como a alimentação hoje está mais macia, né? Não exige tanto um esforço para mastigação como era o primitivo, né? O homem das cavernas que comia alimentos mais crus e tal, necessitava muito mais movimentação para mastigar. Hoje, com a alimentação mais molinha e tal, não se faz necessário ter um dente como um molar para fazer uma mastigação que você não precisa. Então tem pessoas que têm 28 dentes? Tem pessoas que têm 28 dentes, tem pessoas que têm 29, tem pessoas que têm 30, é variável. Tem né? pessoas que não têm, e aí tem é o problema. Tem pessoas que têm falta de dente. A gente até fala, a gente está trazendo, claro, de uma forma leve, mas a gente costuma brincar, até falei num outro episódio com o Dr. Rogério, às vezes a pessoa não tem o goleiro, o lateral, a gente fala da escalação ali até de futebol. Exato. Mas o siso, ele necessariamente todo mundo tem ou não? Necessariamente não, nem todo mundo tem. Eu, por exemplo, tive um só. Que sortudo? Sortudo, tive um só. Tirou ou não? Tirei, tive que tirar por causa de aparelho. E aí? Porque é um dente que ele atrapalha um pouco, não tem espaço, acaba que empurra o dente da frente. Então, você está fazendo um trabalho para acertar os dentes e ele está ali atrapalhando. Então, não serve para nada? Não, no caso de um só, ele realmente não serve para nada. Né? E os 4? Os 4 depende muito da posição, né? Uhum. Normalmente é um dente que não tem espaço na boca, né? É o último dente a ser formado, então quando ele surge, a arcada já está desenvolvida. Às vezes o tamanho de dente, por um fator genético, né? Tem o pai com dentes grandes, a mãe com boca pequena, soma no filho, o filho sai com boca pequena com dente grande, e aí não cabe, né? Então, por esse fator, ele acaba sendo um dente que já está condenado, né? Ele aparece já condenado para ser removido. A gente vai falar bastante sobre o siso, mas até uma pergunta que acho que muita gente se faz. Esse dente do siso, quando se deve tirar? Quando incomodar? Quando tiver dor? Ou não? Se tiver lá parado, deixa aí... Então, não existe assim uma regra, né? O primeiro fator existe, para uma avaliação ortodôntica, existe espaço para ele. Ele vai conseguir sair, ele não vai conseguir sair. Dependendo da situação, pode-se tirá-lo ou não. Né? Se o dente não incomoda, se ele não dói, se ele não tem nada causando ao paciente, não existe uma indicação de tem que tirar. O que influencia muito é a posição que ele está. Geralmente a dor é um indicativo, porque quando a gente fala de odontologia, a dor é sempre um sinal de que algo está errado. Sim, a dor é indicativo, mas nem sempre a pessoa vai ter dor nesse dente. Né? E aí o que fazer? Não fazer? Aí assim, normalmente o dente ele é descoberto por uma radiografia, né? Tem gente que nem sabe, às vezes está na fase adulta já passou da segunda fase de vida, e aí fala, nossa, mas eu não sabia que eu tinha siso, né? E descobre por uma radiografia panorâmica. Porque ele está ali numa posição, às vezes está intraósseo, está numa posição que não atrapalha em nada e ele vai continuar ali. Ele nunca vai se mexer, ele não vai querer sair, porque ele passou da fase de erupção dele, né? Que seria por volta dos 18 anos, 17, 18 anos. Isso que eu ia perguntar, com quantos anos geralmente começa a se perceber que ele existe? A partir de 16 a 18 anos é a fase que começa a se perceber a presença do siso. No outro episódio eu contei do meu implante, que eu tenho experiência péssima em canal, e nem me fala do siso, porque eu me lembro que eu era repórter, ele estava ao vivo, começou a doer, latejar, e eu descobri que eu tinha que tirar, e depois eu tenho um só parado. Aliás, até uma pergunta, muitas vezes
o siso como o meu fica deitado. Sim. A gente até brincou há pouco que é divino. Então, o siso, na verdade, é uma loteria. É uma loteria. Hoje ele é considerado uma loteria, porque nem todo mundo tem, às vezes está na posição, às vezes não está na posição. Depende muito do espaço que sobrou para ele se desenvolver. Se de repente ele está deitado, ele pode empurrar a arcada e pode atrapalhar? Então, aí ele deitado, não é questão que ele empurra a arcada, né? Existem filosofias aí que diz que o dente do siso não tem força para empurrar os dentes, e tem outra linha que diz que tem. Eu acredito que ele tem, mas não para empurrar todos os dentes. Ele empurra um que encosta no outro e aí dá uma mexida no que teria que ficar alinhado, acaba desalinhando. O grande risco do dente deitado é se ele realmente está encostado no último dente, que é o segundo molar. Se ele está encostado ali, pelo contato, ele faz o quê? Com que o dente da frente comece a se reabsorver. Porque ele está em contato íntimo com essa raiz desse dente. Então, o dente da frente vai tentar fugir disso. É reação do organismo. Então, a indicação seria tirar esse dente do siso, porque ele vai fazer com que você perca o segundo molar. E aí, por exemplo, às vezes o dente do siso não está dentro da boca. Ele está no rosto. Por que isso acontece? Às vezes está embaixo no queixo ou ali no fora da área dele, dificilmente vai aparecer. Né? Eu já peguei caso mais específico que estava no ramo de mandíbula. Ele está um pouquinho fora, está muito lá em cima, no caso no superior. E aí, o que fazer? Aí tem que fazer. Não fazer? Não é não fazer, eu digo que assim, é um dente que se controla. O dente do siso, ele incluso, ele pode causar algumas patogenias, né? alguns problemas, que aí você deveria fazer um controle disso. Um dos problemas é a formação de cisto. E aí o cisto, ele é um processo de crescimento, ele vai aumentando de tamanho e é totalmente indolor. Você não vai sentir absolutamente nada. Um dia você percebe que abriu um espaço, tá esquisito, tá drenando um líquido na boca, não sabe o que é, e quando você faz a radiografia tem uma destruição grande óssea por conta daquele siso que ficou ali dentro. Então, a minha conduta, que eu sempre falo para os pacientes, é assim, o dente não dói. Você tem um siso que ele não dói, ele não incomoda. Ok. Você sabe que ele está lá dentro do osso, ok. Faça um controle de uma radiografia uma vez ao ano. Em relação ao siso, uma pessoa pode, de repente, usar aparelho por conta de um siso que empurrou os dentes? Como que isso funciona e como dá para descobrir, de repente? Não, ele não vai ter referência sobre isso, não, porque a má oclusão já vem da infância, né? Então, já de pequenininho, já começa a ver a mordida, se vai precisar, se não vai precisar. E aí, o siso é o último dente a ser formado. Então, quando ele aparecer, ou você não resolveu durante a vida inteira, mas não vai ser ele o culpado de causar um problema ortodôntico. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde, E até em relação à cirurgia do siso, queria que o senhor falasse um pouco. Por exemplo, o pré-operatório, como que ele funciona? Então, pré-operatório, normalmente eu faço uma avaliação no paciente com imagens de radiografia, tomografia, tudo para a gente ver a posição dele tá exatamente. E aí uma medicação pré-operatória. E na clínica a gente tem um opcional que é o anestesista, né? Onde a pessoa é sedada e faz aquilo dormindo. Jura? Se não é anestesia local? Se não é anestesia local, a pessoa acordada mesmo. E aí, dormindo? Dormindo é muito mais prático, né? Sim. Eu acho, para quem tem a paura, para quem tem o medo, né? Tem muita gente que tem pavor de, eu vou escutar o barulho. Eu já tive paciente assim. Escutar você não vai sentir. Não vai sentir, você vai sentir mexer, você fazer força. Tem que explicar, né? Que você não fica surdo, você fica só sem sensibilidade, só fica né? sem sensibilidade, mas você está acordado, você vai ouvir os barulhos, você vai sentir a força, né? Vai a pressão, sentir a pessoa mexendo, claro. Né? Não vai sentir o toque, dor, né? Dor não é para sentir nenhuma. E aí, por exemplo, vamos lá, tá numa cirurgia de siso, a pessoa foi premiada na fila do siso e tem os 4. Dá para tirar tudo junto? Dá para tirar tudo junto. Eu até recomendo, assim, se a pessoa tiver coragem, né? Vamos dizer assim, coragem entre aspas, mas assim, se tiver a disposição disso... Demora muito?
Olha, tempo é relativo, né? Eu não gosto de falar tempo para um paciente e falar, demora. Toda vez que eu falei, não, isso aí eu tirei em 10 minutos, eu fiquei 2 horas com ele na cadeira. Né? Ele fica te sempre, Sim. Exatamente. É a lei de Murphy. Mas assim, eu costumo fazer em torno de 1 hora e pouquinho, os 4 sisos. Caramba! Tem gente que é muito mais rápida, eu conheço gente muito mais rápida. Tem gente também que tem ali os reflexos, que acaba tendo fobia. A gente sabe que não é fácil. Mas eu acho que é um tempo bom, 1 hora para fazer 4 sisos, tá bom. E aí, o pós-operatório, não é desculpa que nem do Matheus para tomar sorvete 1 semana, não, 15 sorvete, dias, 1 mês. Os sorvetes são 24 horas e só. Só? Nada mais. E o gelado? Então, também 24 também? horas. 24 horas. Depois inverte. Aí começa a passar com morno, começa a passar com mais quente. Você tem que voltar à vida normal. Eu acho que eu fiz errado. Quando eu tirei o siso, eu fui lá e tomei sopa. O quente... Não pode? Não. Então você tem que ser o gelado. Não é que não pode, vai causar dor no local. Porque o calor vai aumentar a inflamação ali no local, então ele vai causar mais problemas. O gelado é para prevenir essa inflamação. E tem que ser sempre comida pastosa? Como que é o pós? Então, o pós-operatório, eu sempre peço o paciente se alimentar com comida líquida e fria nas primeiras 24 horas. Obviamente que vai ter fome de sal, porque ninguém consegue ficar 24 horas só com doce, sorvete e tal. Então, na hora do sal, eu peço uma temperatura ambiente, né? Nada quente, evita o calor. Pode ser comida japonesa, não pode? Pode, só engolir, mas você tem que tomar cuidado com grãos, com esse tipo de coisa, porque às vezes tem espacinho nos pontos e aí pode penetrar ali e causar problemas maiores, né? As coisas cítricas também devem ser evitadas, né? Suco de laranja, suco de abacaxi, limão, essas coisas tem que evitar por causa da ardência, né? Que o cítrico vai causar no local. Então, normalmente é sorvete. Eu peço para o paciente comprar um pote de 5 litros de sorvete lá, e sorvete de massa, e põe na boca, deixa ele derreter lá na região onde estava o dente, foi feita a cirurgia, que ele vai aliviar na dor, vai aliviar na inflamação. Nas primeiras 24. No dia seguinte, já entra com molinho, pastosinho, morninho. Terceiro dia um pouquinho mais pesado. Vai comer um pé de moleque, né? Depois que tirar o siso. Não, nem consegue. Na verdade, nem consegue. E aí, quantos dias volta a alimentação normal? Então, eu peço para tentar, a partir do 3º ou 4º dia, voltar com a alimentação normal dentro do limite de cada um. Se você chegou no 3º dia, 4º dia, ainda está dolorido, volta uma casinha. Dá um passo para trás, volta no pastoso, continua no pastoso. É o limite de cada um, né? E um remédio depois, um anti-inflamatório, antibiótico, qual que é a importância também das pessoas levarem a sério? É muito importante toda a medicação, tanto anti-inflamatório, analgésico, antibiótico. Quantos dias? Dependendo da cirurgia, eu costumo manter um antibiótico até por 10 dias. Depende muito da cirurgia, do quanto foi mexido, do quanto de osso foi removido, o que tive que fazer para tirar aquele siso dali. Então, quanto mais manipulado, mais tempo de medicação. Às vezes o pessoal tem um pouco de automedicação e isso é péssimo, a gente sabe. E aí, por exemplo, o médico vai lá, dá o dentista, o médico, 10 dias, que nem o senhor está falando, né? A pessoa, no 3º, 4º dia já estou bem, para de tomar. Vamos fazer um alerta. O que pode causar não tomar a medicação pelo tempo necessário? O que pode causar é começar a aparecer uma infecção local por não utilizar a medicação pelos dias corridos que teve, né? Então, começa a dar um efeito rebote, começa a ter uma inflamação, uma pequena infecção no local, porque não deu tempo do antibiótico segurar aquilo ali. Né? E prática de atividade física, depois que você retira o siso? Eu só libero depois que eu tirar os pontos. Normalmente eu peço um retorno de 1 semana. Nem leve? Nem leve. Por quê? O que pode causar? O que pode causar, assim, você sentir o coração bater em outro local, né? Na boca. Na boca, Você vai sentir latejar pelo esforço físico que você está fazendo, tal. O sangue vai ali para aquela região e vai ter dor, vai latejar, pode inchar. Então, é repouso. E trabalhar? Então, depende da atividade da pessoa, né? Eu peço para a pessoa fazer 3 dias de repouso absoluto. O que seria o repouso absoluto? Não baixar a cabeça. Não abaixar a cabeça, não pegar peso, ficar recostado. Você vai mexer, você trabalha com computador, celular, e recostar e ficar numa altura que dê dos seus olhos ergonomicamente falando, né? Para que não fique na posição de cabeça baixa, que é para não aumentar a pressão sanguínea na região. E é isso. Agora, quem faz trabalho braçal, quem pega peso, esse tipo de coisa, peço para no 3º dia avaliar e ver como está.
Né? Se está muito bem, se está se sentindo ótimo, não tem mais nada, volta ao trabalho. Se precisar de mais dias, a gente aumenta o tempo de repouso. O siso atrapalha a respiração? Não. Não tem nenhuma influência? Nenhuma influência. A gente vê que tem muitos mitos em relação ao siso, por isso que eu acho que é importante a gente explicar. É caro para uma pessoa tirar um siso? Depende do que é caro para a pessoa, né? Existe muita variação de valor de siso, até pela dificuldade dele, né? Tem siso que está erupcionado, que já está numa posição que é fácil de tirar, é uma extração de dente comum como qualquer outro dente, né? Agora, se você precisa remover osso, cortar dente, né? É uma região que é muito próxima de glândula, de nervo, então você tem que ter um pouco mais de cuidado, né? E aí o cuidado é que faz o profissional cobrar um pouco mais por isso. Até porque muitas vezes, você falou a respeito de região de boca e tudo mais, é normal às vezes a pessoa sentir uma dormência ou latejar mesmo na bochecha, ou não, tem que ser só ali na parte da boca? Não, então o siso ele pode dar dor local, sim, dependendo da posição que ele está, né? Que o siso ele pode estar ou totalmente incluso dentro do osso ou semi-incluso, que é quando ele sai uma parte para fora da gengiva, mas pela posição dele, como ele está inclinado, está encostando no dente da frente, ele não vai passar disso. E aí ele começa a ter inflamação gengival local, porque ali prende mais alimento, forma placa bacteriana, e aí isso tudo vai complicando aquela região ali, né? Já teve algum causo diferente? Causo de siso? Como causo? Causo, assim, me conte histórias. Gostamos aqui de causos. Tive casos assim de dentes bem complexos para se tirar. Assim. E de pessoas que tinham muitos? De pessoas que tinham muitos, eu tive um caso na clínica de uma moça com 8 sisos. 8? Então ela passou na loteria algumas vezes. Só que não, passou né? na fila 2 vezes. E aí? Como foi? E aí ela foi lá, porque ela já tinha tirado um. Ela tinha dor? O que ela sentia? Incomodava, sim, porque alguns tinham nascido, outros não, tava a parte para fora, tava um negócio que já tava tudo meio inflamado. Ela já tinha tido no passado dor em um, foi acho que o primeiro que apareceu, ela tirou aquele e nunca mais procurou, né? E aí ela foi na clínica lá procurando e fez os 7 restantes. De uma vez? De uma vez. Então, para você que está nos ouvindo, que está com medo aí de tirar um, pega esse exemplo. E fez acordada, não fez com anestesista. Não. Mas você sabia, doutor, que é a primeira vez que eu escuto que pode dormir e tirar um soninho na cadeira do dentista. Pode. E não é uma sedação de intubação, que é nem um centro cirúrgico, né? Uma anestesia geral. É uma sedação leve. Tipo endoscopia? Tipo endoscopia, só que vai estar um anestesista com a medicação na veia. Sei. Então ele vai estar ali administrando, né? E você vai estar na cadeira dormindo, mas respondendo ao meu comando. Você fala para você, olha, abre um pouquinho mais a boca. Você vai responder, vai abrir a boca. Só que você vai ter amnésia total no final da cirurgia. Tipo endoscopia, então. Tipo endoscopia, você não vai lembrar de absolutamente nada. Vai ainda olhar, falar, doutor, agora acabou, já Sim, era. Quando acorda, fala, nossa, quanto tempo passou? Não sabe. Isso para o profissional acaba sendo mais fácil para trabalhar. Muito mais. Às vezes o que dificulta um pouco mais, porque às vezes a medicação afeta mais um do que o outro. Então às vezes a pessoa pega mais pesado no sono. E aí você tem que ficar chamando, pedindo para abrir a boca, botar abridores de boca, porque senão a pessoa trava os dentes e tal. Já aconteceu de morderem seu dedo? Não, isso não. Que bom. Eu sou treinado para não ser mordido. Porque deve doer. Muito. E qual é a relação do siso com quem pratica esporte, por exemplo? Tem uma propensão, às vezes, da pessoa ali... A gente falou bastante sobre não mexer, mas isso pode estimular de alguma forma que ele se manifeste? Então, não com o esporte, mas ele pode afetar o esportista se ele estiver numa posição tipo de um semi-incluso, onde ele tem uma parte dele exposta só, e tem uma inflamação gengival no local, e essa inflamação gengival vai promover alguns patógenos no corpo que vai afetar o desempenho do atleta. Então, às vezes, vem a indicação mesmo, já atendi até jogador de futebol que veio com a indicação do clube para tirar o siso porque podia influenciar no desenvolvimento do atleta. Mas isso... Pela inflamação. Pela inflamação, mas não porque o dente está lá. Né? Se o dente está erupcionado, está no lugar, está bonito, não tem nada, como eu falei, é um dente como outro qualquer. Aquela história do siso é um dente que tem que tirar, isso não... Isso eu acho que é importante. Já nasce estragado, porque isso não acontece. Né? Não. Porque muita gente às vezes até queria que o senhor desse um alerta para pais e mães de jovens.
Às vezes a pessoa vai lá no dentista, faz a radiografia, viu que o adolescente está em fase de formação e tem os sisos e fica desesperado para tirar. Qual que é a indicação? Então, aí assim, depende de uma avaliação também com o ortodontista, para saber se ali vai ter espaço ou não para esse dente nascer. Se diagnosticando que não tem espaço, o melhor é o quanto mais rápido tirar, porque é menos invasivo. O dente ele começa a se formar a partir da coroa, né? Então forma aquele germezinho, forma a coroinha, e aí vai formando a raiz, e com o desenvolvimento essa raiz vai se fechando, vai se formando o dente inteiro. Quando está nesse início de formação, que está só a coroinha, é muito mais fácil de tirar o siso. E assim, a extração preventiva também é uma boa? Sim, exatamente. E, por exemplo, as pessoas que muitas vezes têm cárie. Cárie tem alguma relação com o dente do siso? Pode ter num caso de um siso impactado, né? Um siso que está encostado num dente, onde a pessoa não consegue higienizar direito, não consegue passar um fio dental naquela área ali, porque o siso está encostado no dente. Então, ali ele é indicativo de remover por conta disso daí. E, por exemplo, essa higienização que a gente está falando sempre, fio dental, escovar o dente, enxaguante bucal, se ela não for feita corretamente, pode causar muitos problemas. Então, aí é que vem a história de que o siso já nasceu estragado. Não. Quem estragou foi a gente. Quem estragou foram as pessoas que não conseguem higienizar, né? Por mais que você escove, assim, se você não tiver uma técnica específica para chegar lá no siso com escova específica, você não vai conseguir higienizar. E mesmo com tudo isso, dependendo da posição dele, você não vai conseguir higienizar. É comum pessoas que por muitos anos usaram o aparelho depois tirarem o siso? Sim. Principalmente se vai muito jovem, né, na ortodontia. Né? Às vezes termina isso antes do dente do siso aparecer. Então, o meu foi um caso, né? Eu, quando tirei o aparelho, apareceu o dente do siso. E aí? Aí eu tive que tirar, porque ele começou a atrapalhar naquele sentido que eu falei que o dente vizinho dele, ele pode ter empurrado um pouquinho e aí começa... Você já era dentista ou não? Estava na faculdade. Então já entendi o que estava acontecendo. Já entendi o que estava acontecendo. Mas para quem não está entendendo, se de repente, eu acho que é muito importante quando a gente fala de tempo, o tempo ele pode ser bom ou ruim. Então, às vezes, se a pessoa demora muito para tomar uma decisão em relação ao siso, o que pode acontecer? Então, pode acontecer esse tipo de problema, né? Dependendo da posição que o siso tá, dele empurrar o dente vizinho, ou dele sair voltado por uma região que vai machucar você, né? Tem muito dente que sai girado para a bochecha, e aí ele começa a mastigar a bochecha, né? São indicações específicas do dente, né? E a gente sempre gosta de falar em relação a orientações gerais para as pessoas em relação ao dentista. Como que deve ser a visita? Tem que ir várias vezes ao ano ou não? Porque geralmente, acho que só te procuram que nem corretor de seguro, né? Quando tem problema. Quando tem problema, exatamente. Então, avaliação a cada 6 meses num dentista, né? É o que todo mundo sempre falou. Cada 6 meses faz um controle, vai lá, faz radiografia e tal. No caso de um siso, especificamente falando de siso, é um controle anual. Né? Eu tenho siso, eu sei que eu tenho... Não muda muita coisa de um ano para o outro? Não. Num caso de do surgimento de um cisto, de alguma coisa do tipo assim, em um ano ele não vai estar grande ao ponto de tem que tirar. Sim. Agora, se você perdeu o controle 1, 2 anos, 3, aí ele pode estar grande. E aí, além do siso, essas orientações gerais, ir a cada 6 meses? Ir a cada 6 meses no dentista, fazer controle, né? Faz uma limpeza, dá uma radiografa para ver os dentes como estão, para ver outros problemas, não só de siso, né? Mas ver na questão dental geral. Hoje em dia a radiografia ela permite para o profissional uma qualidade incrível de algo que você não está vendo. Exato. Quais problemas podem ser descobertos, por exemplo, numa radiografia? Então, pode-se descobrir os sisos inclusos. Além do siso? Além do siso, podem ter caninos, podem ter dentes supranumerários, né? São dentes que foram formados além da conta, né? E tem muito, né? Tem muito. E gente, às vezes, adulta que tem dente de leite? Gente adulta que tem dente de leite que não caiu porque o permanente está numa má posição. E aí tem alguma técnica para poder Então, aí ajudar? Dependendo do dente, dependendo da posição, pode ser que o ortodontista consiga tracionar esse dente para fora. Se ele calcula a rota ali. Calcula a rota. Ele vai fazer um cálculo lá para ver se o dente consegue trazer. Se não conseguir, a indicação tem que tirar. É aquilo, né? A gente sempre fala de cirurgia, de tirar. Obviamente, se ninguém precisasse tirar, o senhor ia tá pobre. Ia tá pobre. Mas
A gente fala para tirar porque, obviamente, pode causar um problema, às vezes, maior na saúde da pessoa. Sim. Não é só a boca, eu costumo dizer que o sorriso é cartão de visita e a boca é a entrada de muitas doenças, se não cuidado corretamente. Então, acho que é importante esse nosso alerta. Exatamente, é isso aí. Prevenção. Prevenção sempre. Doutor, muito obrigada. Falamos bastante de siso, dente do juízo. Vai ter muito mais assunto. A gente sempre gosta de trazer os dentistas aqui, porque o que não falta hoje em dia é a especialidade na odontologia, Exatamente. né? Exatamente. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, a qualquer momento você confere mais um Saúde VersoCast. Lembrando que todas as nossas novidades estão lá na página do Instagram. Corre lá, já curtiu? Segue a gente, @Saúde VersoCast. Eu volto a qualquer momento com outro episódio. Tchau!